Queria agradecer, irmãos, ao coro da Cristolândia, a irmã Ana Nery, nossa missionária, que juntamente com o pastor Gildo tem liderado a Cristolândia aqui em Recife e tem sido instrumento de bênção para a transformação de tanta gente. Deus continue abençoando vocês, renovando suas forças. Deus continue abençoando os irmãos e que vocês continuem sendo essa bênção e que esse ministério continue sendo instrumento de Deus para transformação de tanta gente, de tanta gente. Eu estava ouvindo o coro cantar aqui e comecei a me emocionar porque eu comecei a me lembrar de ter participado um pouquinho, tantinho assim, da história de vocês, lá atrás, em 2014. Irmã Anaí, que era gestora de ação social da Junta de Missões Nacionais, me procurou e disse: pastor, nós estamos com um problema, nós precisamos fazer o treinamento dos radicais para a Cristolândia e estamos com dificuldades lá com o CIEM, dá para a gente trazer os radicais para cá? Eu falei: tá bem, tudo bem. E ali começou o primeiro treinamento de radicais Cristolândia na igreja. E os radicais passaram, na primeira turma, 3 meses hospedados dentro da igreja, dormindo, fazendo as refeições, tudo dentro da igreja. E quando foi 2016, nós caminhamos até 2016, para que em 2016, no ano em que nós celebrávamos 100 anos de aquisição do terreno do templo antigo, que foi fruto de uma oferta levantada por Salomão Ginsburg, nos Estados Unidos. Essa oferta propiciou a aquisição daquele terreno onde está o templo antigo. E quando eu cheguei lá, alguns anos antes, a igreja queria vender aquele templo. Mas, graças a Deus, ele foi preservado. E desde 2016, há 8 anos, aquele lugar é o centro de treinamento da Cristolândia para o Brasil inteiro. E lá é a base da Cristolândia, Rio de Janeiro, atendendo a mais de 100 pessoas por dia, de segunda a sábado. Eu assinei aquele contrato de comodato que está valendo até hoje. Graças a Deus, juntamente com o irmão Juarez, gestor administrativo, coordenador administrativo da Junta de Missões Nacionais. E que alegria poder participar um pouquinho só dessa história que tem produzido transformação de tanta gente. Eu espero que, irmã Ana Nery, a gente possa receber os radicais outras vezes aqui para a gente compartilhar com a igreja o que Deus tem feito em suas vidas, como Deus tem transformado suas vidas e pode transformar as nossas vidas também. Amém? Queria pedir, irmão Misael, para estar aqui. O irmão Misael está conosco nesta manhã. Ele é coordenador dos voluntários da Junta de Missões Nacionais. E esse servo de Deus, que é médico, tem sido instrumento nas mãos de Deus para a mobilização de voluntários ao redor do Brasil e para ser bênção na vida de tanta gente. Eu e minha esposa o conhecemos em 2017, numa viagem missionária junto aos ribeirinhos da Amazônia, ali de Manaus para cima, subindo o Rio Solimões. Passamos uma semana juntos ali. E tínhamos uma equipe médica imensa, irmãos. Ele, a Soraya e um outro médico. 3. O resto eram todos pastores que não sabiam nada de medicina, né? Mas Deus os abençoou tremendamente, né? A Soraya como enfermeira e 2 médicos ajudando ali. Graças a Deus pudemos atender a várias comunidades no barco da Junta de Missões Nacionais. E esse servo de Deus tem sido uma bênção, tem sido instrumento de Deus. Hoje ele vai falar sobre o trabalho com a carreta missionária, que tem sido também uma ferramenta missionária tremenda para compartilhar o Evangelho de Jesus
tantos cantos e recantos do nosso Brasil. E ele está acompanhado nesta manhã da sua esposa, irmã Silvana. Vou pedir que ela fique de pé. Irmão Gemerson também, pastor Gemerson, coordenador de missões aqui em Pernambuco, da irmã missionária Tarciana. Vou guardar seu nome. Irmã Tarciana, sejam bem-vindos, queridos. Amém. Meu irmão, ele não é pastor ainda, começou o seminário este ano, irmãos. Né? Começou o seminário este ano. Seja muito bem-vindo entre nós. Alegria imensa tê-lo conosco. Amém, amém. Tem água aqui para você. Obrigado, pastor. Louvado seja o nome de Jesus. Bom dia a todos, queridos irmãos da Igreja da Capunga. Uma alegria muito grande reencontrar o pastor Marcos, sua esposa Soraya, que me ajudou muito naquela viagem, né? Estávamos eu, o colega Daniel Cordeiro, do Rio de Janeiro, ortopedista, e atendemos bastante. Foi uma viagem inesquecível. Foi a minha primeira viagem, viu, pastor? Aquela foi minha primeira viagem, e depois já são acho que umas 9 ou 10 viagens para o barco. Todo ano tenho voltado 1 ou 2 vezes. Uma alegria muito grande. Nós temos 2 filhos, o Gabriel e o Daniel. O Gabriel já é casado, tem 25 anos, está fazendo residência de cirurgia, e o segundo é o Daniel, tem 22 anos, terminou odontologia agora. Vou levar eles tudo para a carreta, para o barco, viu, pastor? Vamos fazer uma confusão boa, para honra e glória do nome do nosso Deus. Uma alegria muito grande poder trazer aqui algumas histórias do que Deus tem feito, como Jesus tem transformado. Eu estava vendo o pessoal da Cristolândia cantar agora há pouco aqui, eu estava me lembrando. 2021, os meninos estudavam em Santos, o mais velho estudou na faculdade que eu estudei, lá em Santos. E teve um problema lá no piso da cozinha, ela deu uma estufada e aí aquela situação, como resolver o problema? Nós não moramos em Santos, nós moramos a 500 quilômetros para o interior, né? Noroeste São Paulo. Nós moramos numa cidadezinha chamada Alto Alegre. E os meninos estudando lá em Santos. E aí nós fomos para lá, e agora, como consertar esse problema? Não conhecendo ninguém em Santos, a Silvana falou com o pessoal lá da portaria do prédio, e eles referendaram um rapaz chamado Valnei. E aí a Silvana entrou em contato, marcou o dia e a hora. No dia certinho, na hora certa, o Valnei chegou, tocou lá chegou na portaria, a portaria entrou em contato com a gente, falou: chegou aqui o rapaz que vai dar uma olhada aí no serviço aí, consertar. E eu justamente naqueles dias que nós fomos lá para Santos, coloquei uma camiseta Jesus Transforma, camiseta linda, maravilhosa, Jesus Transforma. Eu coloquei na mala, eu estava só de bermuda, chinelo, estava de boa, né, pastor? Peguei, abri lá a gaveta, peguei a camiseta Jesus Transforma e coloquei. Quando eu abro a porta, o rapaz olha para mim e fala assim: Cristolândia, Jesus Transforma. Eu já fui aluno da Cristolândia. Permaneceu 1 ano na Praia Grande sendo restaurado. Um homem que vivia comendo lixo, agora era referendado como pedreiro para fazer consertos num prédio. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus é maravilhoso demais. Ele é tremendo. Queria trazer para os irmãos uma breve meditação aos corações dos irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de João. Eu quero ler no capítulo 1, a partir do verso 36 ao 51. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 36 ao 51. A palavra do Senhor diz assim: os primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde o Senhor mora? Jesus respondeu: venham ver.
Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com eles aquele dia. Eram mais ou menos 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguindo Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Mestre, o Messias, que quer dizer o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, Cefas que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha te visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Deus bendito, Deus maravilhoso, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Nós te pedimos, edifica a Tua igreja, pela ação do Teu Espírito, e nós oramos em nome de Jesus, nosso Mestre, Senhor, Salvador e amigo. Amém? Queria falar nessa manhã com os irmãos sobre convites. Se vocês puderam observar no texto que nós lemos, nós nos deparamos com vários convites. Jesus convidando André e Pedro para ver aonde ele pousava, depois ele convidando Filipe e depois Filipe convidando Natanael. A gente podia dizer que essa parte desse texto da palavra do Senhor, a gente poderia considerar a parte dos convites. Todo convite é uma ação que requer uma reação. Nos primeiros 2 convites de André e Pedro, a resposta foi imediata. No caso de Natanael, Filipe precisou ser enfático: venha ver. Mas para que nós possamos ver aquilo que Deus quer que nós vejamos, é importante e tem uma condição: é preciso que nós saiamos debaixo da figueira, é preciso que nós saiamos debaixo da sombra da figueira. Assim como Natanael estava debaixo da figueira e ele foi convidado, olha, Filipe disse: encontramos o Messias. E ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe disse: vem e vê. Vem e vê nessa manhã é o recado de Deus para o nosso coração. Vem e vê é o desafio que Deus tem para cada um de nós. Mas a condição é que nós saiamos debaixo da figueira, que nós saiamos debaixo, provavelmente, da sombra da figueira. E como sombra é gostoso, né? Num calor desse tremendo, um sol do meio-dia, você achar uma sombra para estacionar o carro, é uma coisa maravilhosa demais. Sombra muitas vezes é lugar de conforto. Lembra, sombra e água fresca, muitas vezes nós nos acomodamos debaixo das sombras, da sombra da figueira. Mas nessa manhã o desafio de Deus para os nossos corações é que nós saiamos debaixo da sombra da figueira, para que nós possamos enxergar algumas coisas que Deus quer que nós vejamos. E a primeira coisa que eu queria separar para os queridos irmãos, quando nós saímos debaixo da sombra da figueira, a primeira coisa que nós vamos ver são os desafios. Muitas vezes debaixo da sombra da figueira a nossa visão fica um pouco limitada, ela fica um pouco embaçada.
nós não conseguimos enxergar ao longe, ao horizonte. E é preciso que nós saiamos debaixo da sombra da figueira para que possamos enxergar, em primeiro lugar, os desafios. Meus irmãos, os desafios missionários, eles são enormes. O pastor Marcos disse agora há pouco aqui, na viagem do barco você chega em Manaus, e aí você pega o barco em Manaus. E aí são 36 horas até você chegar em Coari, 400 quilômetros. Aí você pensa, praticamente você viajou o Amazonas todo. Não, você não viajou mais que um quarto, no máximo um terço. Ainda tem mais um outro trecho enorme para você chegar lá na divisa em Tabatinga. Às vezes, quando a viagem precisa ser um pouco mais acelerada, ao invés de sairmos de Manaus, o ônibus que sai do aeroporto vai para o porto em Manacapuru, e você ganha 8 horas de barco em 2 horas de ônibus, para poder acelerar o processo. Então são 36 horas. Meus irmãos, os desafios, eles são enormes. O Brasil, ele é um país continental. O que dizer então do sertão? Nós fazemos viagens missionárias, pastor, e lá de onde nós moramos, no interior do estado de São Paulo, para Bom Jesus da Lapa, já fomos algumas vezes para lá, são 26 horas de ônibus. E aí depois, a Silvana agendou uma viagem, e nós fomos em 19, depois voltamos em 22 para Juazeiro, Bahia e Petrolina, 44 horas de ônibus levando uma caravana. Que bênção, meus irmãos. O pessoal vai numa comunhão tremenda, é uma festa essas viagens. Os desafios são enormes, meus queridos, os desafios são muito grandes. 37 mil comunidades, quando me falaram isso a primeira vez, 37 mil comunidades ribeirinhas, eu falei assim, mas será que esse número é realmente, é isso mesmo? É isso mesmo, 37 mil comunidades ribeirinhas. Você vai no barco missionário, você anda, é um mar de águas, de repente você vê ali várias casinhas, ali tem uma comunidade, aí você anda mais um outro tanto, ali outra comunidade. No sertão, 10 mil povoados, 12 milhões de sertanejos espalhados. Você anda naquela estrada de chão, poeira, de repente você encontra ali umas casinhas, ali é uma comunidade. Numa dessas viagens, nós saímos de Bom Jesus da Lapa, 3 horas e meia no Pau de Arara, indo para uma comunidade quilombola, chamada Brejo São José. E as meninas foram com os cabelos todo arrumadinho, chegaram lá, o cabelo estava duro de poeira de terra, pastor Marcos. E o pessoal que foi de óculos escuros, quando tirou o óculos, só estava branco só o olho, o resto estava tudo vermelho de poeira. Meus irmãos, os desafios, eles são enormes, são enormes. O que dizer então dos hábitos e costumes, dos dialetos? Ou quando você chega numa comunidade ribeirinha, você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque às vezes um termo que é comum aqui, lá é outra coisa. O ribeirinho, ele não aceita ser chamado de índio, de forma alguma, ele é ribeirinho. E o índio, você chama ele de indígena, e é preciso toda uma contextualização. Eu lembro que como que o Brasil é grande, fui fazer faculdade, eu comecei lá em Campos, pastor, Campos do Rio de Janeiro, quase um dia de viagem da onde eu morava. E ali, um dia os amigos falaram, Misael, vamos lá jogar totó, e eu fiquei assim, totó, mas que totó é esse? Será que é o cachorro? Não, era pimbolim, lá é totó. E é assim, meus irmãos, você tem que tomar um cuidado tremendo. Na casa do ribeirinho, você não entra calçado, você tira os sapatos, entra descalço ou de meia, porque ali ele não tem móveis, ele não tem cadeira, ele não tem mesa. Eles comem no chão ali, colocam a travessa, a bacia ali, e eles comem no chão. Então você tem que tirar o sapato, porque é assim, os hábitos e costumes são muito diferentes. São os desafios, meus queridos, grandes desafios. Esses dias atrás, agora em junho, na viagem de pastores, entre os ribeirinhos, nós fomos uma comunidade chamada Caiana 4, do ladinho de uma outra comunidade, Caiana 3, e a gente querendo ali entrar dentro da comunidade, mas você não entra na comunidade se o líder não der autorização. E aí o pessoal falou, olha, vamos separar alguns pastores aqui, e aí fui eu, como médico, e o Jardel, um neurologista lá de São Paulo, e nós fomos nessa comunidade de Caiana 4, em 2 barcos, mais alguns pastores, pastor Fred, lá da Memorial de Macaé, e chegando lá, paramos na casa assim do líder, tiramos sapatos, entramos na casa dele, ali, conversando com muito jeito, tentando se relacionar, uma aproximação.
e o nome dele é Jasson. Eu lembrei porque tinha um pastor na viagem também com esse mesmo nome, Jasson. E até o pastor Fred lá do Macaé, uma figura, ele chegou uma hora e falou assim, Jasson, tem um aqui, mas ele não é o verdadeiro é você. O pastor Frederico lá de Macaé é uma figura, muito gente boa. E aí nós chegamos na casa dele ali, nos aproximando, conversando, ele levou a gente no fundo da casa dele para mostrar como é que ele faz ali o preparo do açaí, a máquina para tirar ali o açaí. E aí nós falamos, olha, nós viemos aqui para fazer alguns atendimentos, o barco está aqui na Caiana 3, depois se o pessoal quiser passar no dentista, é só ir lá, mas a gente queria também atender algumas pessoas, e eu ali e o Jardel começamos a atender, e aí de repente o líder veio para ser atendido, né? Peguei a ficha, justamente era ele. E aí eu disse, que eu posso ajudar, meu querido? Ele falou assim, eu estou com uma dor nas costas, porque alguns dias atrás eu subi num pé de açaí, e o cara é assim, mais ou menos que nem eu, assim, uns 80 e poucos quilos. Eu subi num pé de açaí, eu falei, como é que é? O senhor estava num pé de açaí? Isso, eu estava num pé de açaí, o pé de açaí quebrou, e eu caí de costa. E eu falei, mas como é que foi isso? Que altura? Ele falou, uns 4, 5 metros, o pé de açaí é alto. E ele falou assim, só deu tempo de jogar o facão longe e cair. E ali eu atendi o seu Jasson, líder da comunidade Caiana 4, e atendemos outras pessoas, fizemos aquele primeiro momento de atendimento, aquela primeira impressão, a primeira visita, e ao terminarmos, quando nós já iríamos montar nos botes para voltar para o barco missionário, na outra comunidade, ele disse assim, olha, a comunidade está aberta, vocês podem vir aqui. E a Amanda, radical, já naquele mesmo dia já havia conseguido separar 3 estudos bíblicos. Louvado seja o nome de Jesus, meus irmãos. Jesus tem transformado vidas em todo o Brasil, mas os desafios são enormes. São enormes. Agora no sul, quando aconteceu toda aquela catástrofe, a carreta estava aqui em Sorocaba, a carreta missionária, vocês sabem que vocês têm uma carreta, né? Vocês têm barco, têm carreta, certo? A carreta estava em Sorocaba e ela desceu, a carreta número 1, a número 2 estava aqui no Piauí, logo em seguida eu também desci, e ela ficou ali em Canoas, no município de Canoas, em frente à Missão Batista ali, do pastor Jorge Ligeiro, em Canoas, atendendo as pessoas, entregando roupas, água, alimentos, uma catástrofe, meus queridos, uma coisa tremenda. E ali, permanecemos ali uns 3, 4 dias, e depois ela foi remanejada para Porto Alegre. Foi colocada ali dentro do estacionamento de um shopping, numa terça-feira, saímos de Canoas 4 horas da manhã, temperatura de 7, 8 graus, um frio, e ela foi colocada ali, a carreta missionária, no estacionamento do shopping, ali todo carro que entrava e saía, ela parava bem em frente, assim, tinha que passar em frente à carreta. Jesus transforma, e pudemos atender muitas pessoas ali, pessoas de idade, pessoas que haviam perdido tudo. Estava comentando com o pastor Marcos, agora há pouco, uns diáconos aqui na sala, que eu peguei uma senhora que veio para ser atendida, mais de 75 anos, ela disse para mim assim, doutor, eu perdi tudo. Eu falei, mas o que eu posso ajudá-la? Eu falei assim, eu preciso da minha receita de uso contínuo. Ela toma remédio para o coração, para o pulmão, uns 6, 7 remédios, e ela não lembrava o nome dos remédios. Ainda bem que a filha estava junto, e ela foi dizendo, doutor, é tal remédio, e ali fizemos a receita para ela, e depois pudemos orar com ela e dizer para ela, olha, Jesus é a esperança, Jesus pode transformar toda e qualquer situação. Os desafios são enormes, mas muitas vezes os desafios somos nós mesmos, muitas vezes com a nossa insensibilidade, a nossa indiferença, muitas vezes ligamos no automático e vivemos uma religiosidade. Os desafios, meus irmãos, são as pessoas, aonde elas estão. Elas precisam ouvir a mensagem que Jesus transforma, que Jesus transforma. Quando nós saímos debaixo da sombra da figueira, a primeira coisa que Deus quer que nós vejamos são os desafios.
mas eles precisam ser conquistados em nome de Jesus, porque são vidas que precisam conhecer a esperança que é Jesus, a transformação que Jesus produz na vida de todo aquele que se rende aos pés do nosso Salvador. Mas em segundo lugar, quando nós saímos debaixo da sombra da figueira, nós vamos ver também a missão. A missão, meus irmãos, nós temos a missão, e a missão é fazer discípulos. E aproximando-se deles, falou-lhes, dizendo: Jesus, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até o fim. Até o fim. Meus irmãos, a nossa missão é fazer discípulos. Quando nós saímos, meus queridos, para essas viagens, a nossa missão não é simplesmente promover atos de compaixão e graça, mas a missão, a prioridade é levar a mensagem que Jesus transforma, mas muitas vezes a gente quer tornar essa missão como opcional, optativa. Não, meus irmãos, é uma missão, é uma prioridade, é fazer discípulos, é levar o nome de Jesus conhecido. Esses dias atrás eu trabalho num local, eu faço saúde ocupacional, sou médico do trabalho, fiz muitos anos também ginecologia e obstetrícia, mas agora, nesses anos para cá, tenho trabalhado mais com médico do trabalho. E tem uma empresa que eu vou ali uma vez por semana, passar uma orientação, e eu venho trabalhando com um técnico de segurança. E, meus irmãos, a gente precisa ter a intencionalidade, nós precisamos ser intencionais nos nossos relacionamentos. Eu não estou ali simplesmente para atender a empresa por causa de um vínculo, para ganhar um sustento. Não, na verdade eu estou ali para manifestar o poder e o amor de Deus. E eu venho trabalhando com esse moço já há algum tempo, falando de Jesus. E esses dias agora, poucos dias atrás, ele estava um pouco ansioso, me contando que estava numa situação, de repente até querendo sair daquele vínculo, um estresse, sobrecarga de trabalho. É uma constante isso. As pessoas estão muito ansiosas. E ali conversando com ele, já no final, para ir embora, eu senti no coração Deus falando: ora com ele, ora com ele. Eu disse para ele assim: posso fazer uma oração pela sua vida? Ele falou assim: claro, doutor. E orei pela sua vida, pela sua família, pela sua filhinha, pedindo que Deus desse paz, desse sabedoria, entendimento, discernimento, para que ele tomasse a atitude mais correta naquele momento. E quando eu abri o olho, ele estava com os olhos todos lacrimejados. Meus irmãos, a nossa missão é fazer discípulos. Precisamos sair debaixo da sombra da figueira, precisamos enxergar a nossa missão, que é fazer discípulos. Muitas vezes nos atendimentos, as pessoas vêm para serem atendidas, e de atrás sentou uma moça, uma jovem senhora, e ela começou a chorar. E aí eu esperei um pouquinho, e eu falei assim: o que está acontecendo? Ela disse: está muito difícil na minha casa, meu marido está querendo ir embora de casa. E aí perguntei para ela: já houve traição? Ela: sim. Naquele momento eu conversei com ela, dei um folheto para ela, falei: olha, esse folheto aqui fala do amor de Jesus. Perguntei para ela se eu podia fazer uma oração, e orei por ela. Meus irmãos, as pessoas, elas precisam ouvir da transformação que Jesus traz às suas vidas. As pessoas estão totalmente desesperançosas, e Jesus é a transformação, e essa é a nossa missão é fazer discípulos. Nós temos uma missão, a missão é fazer discípulos. Em 2020, na PIB de Rio Verde, ia fazer uma viagem entre os ribeirinhos. Eles me chamaram: Misael, você está... como é que está a tua correria aí? Eu falei: não, dá para eu sim, pode marcar meu nome aí, nós vamos. E aí fomos fazer a viagem missionária, e aí visitando as comunidades, visitamos pela manhã a comunidade Macumiri. E aí depois o pessoal falou assim: olha, se der à tarde, nós vamos conhecer uma comunidade indígena. Eu falei: poxa, que bacana, conhecer uma comunidade indígena. E aí
deu certo, atendemos a comunidade de Macumiri pela manhã e o almoço foi ali no translado, navegando já para outra comunidade, almoçamos. Aí o pessoal disse para mim, o Fabiano: Misael, você pode trazer uma mensagem? Eu falei assim: posso? Ele falou assim: ó, uma coisa bem simples. Eu falei: tá bom, pode deixar. Deus me abençoe. Ele falou assim: mas também tem uma coisa, a gente está precisando ir até a casa do cacique, porque é interessante essa comunidade indígena, as casas estão aqui, mas o cacique ele mora quase uns 1.500 metros longe da comunidade. E ele teve um ferimento no pé. Acho que ele estava caçando um cateto um pouco do mato e ele se feriu, está com um ferimento no pé. Você pode ir lá dar uma olhada? Eu falei: vamos lá. Aí o barco chegou na comunidade, aí o pessoal começou ali os atendimentos. Na verdade, é uma comunidade que começou a ser trabalhada com os radicais quase 2 anos antes, porque o cacique no começo disse que não queria nada, não queria presença de ninguém ali, mas os radicais ali, com a intencionalidade, relacionamento, foi, até que o cacique foi abrindo as portas e naquele dia estava nos recebendo ali. E aí o pessoal falou assim: ó, vamos pegar o bote e vamos lá na casa do cacique. Aí pegamos o bote, fomos lá, junto com o missionário radical Fabiano. Chegamos lá na casa do cacique, pastor Marcos, uma casa bem alta do chão, quase da minha altura assim, e uma viga para você poder subir. Eu falei: rapaz, agora se a labirintite atacar, eu não vou chegar nessa casa não vou conseguir subir. Mas aí entramos na casa do cacique, ele estava lá, e ali tinha só uma madeira na parede assim, não tem mesa, não tem, só uma mesinha, não tem cadeira. E ali ajoelhei, peguei o pé dele, lavamos com soro, realmente tinha um ferimento que estava infectado já de dias ali, precisando de um tratamento. E aí passei pomada, passamos o gás, enfaixamos o pé dele, demos antibiótico para ele. Na hora de ir embora, a gente estava indo pegar o bote para voltar para o barco missionário, mais ou menos uns 1.500 metros. A hora que nós passamos debaixo de uma árvore, estava a netinha dele, junto com a filha do cacique. Aí um outro colega meu, Dr. Fabrício, olhou assim e falou assim: o que foi isso na sua mão? Aí a menina, de uns 9, 10 anos, disse assim: não, o meu irmão, eu fui pegar um mato no chão e ele pegou o podão é um facão desse tamanho, e bateu. E aí fez um corte enorme na mão da menina. Eu não sei como não pegou tendão. E aí eu fui lá e falei: deixa eu ver. Aí tirei o curativo, estava um ferimento grande, cicatrizando por segunda intenção, já de alguns dias sem um tratamento adequado. Eu falei: não, vamos lá para o barco que a gente vai tratar desse ferimento, precisa lavar bem isso aí, e nós vamos cuidar disso daí para você. E aí a filha do cacique foi com a netinha, nós voltamos ali para o barco, ali dentro do barco eu lavei aquele ferimento, e às vezes eu preciso esfregar, né? Precisa lavar bem. E aí lavando assim, eu olhava para a carinha da menina assim, e eu falava assim: está tudo bem? Posso continuar? E aí ela fazia assim: pode. Deixa eu falar uma coisa para você, criança ribeirinha não é que nem muitas vezes as nossas crianças não, né, que são meio danoninho, né? Criança aguenta firme. E eu esfreguei bastante, Soraya, lavei, pegava gás, pegava sabão e lavava aquele ferimento, lavei bastante. E aí fizemos um curativo bem feito, demos remédio para a mãe, depois dá para a criança. E à noite ia ter o culto. E ali, meus irmãos, estava sendo construída já a casa culto na comunidade. Só não fizemos o culto dentro do templo, porque estava faltando colocar a parte elétrica. Então nós fizemos ali a porta do templo, já na entardecer, aproveitando um pouco ainda a luz do final da tarde. E aí eu trouxe uma mensagem tão simples, falando da viúva de Naim, Lucas capítulo 7, do encontro que Jesus teve com aquela viúva, com o filho, e a oportunidade que Jesus teve de restaurar o filho único daquela viúva. E ao final eu convidei as pessoas: quem quer ter um encontro com Jesus? De repente vem a menina do meu lado, ela vem do meu lado, Jesus a trouxe do meu lado, porque Jesus é transformação e vida. Aí depois vem um senhor do meu lado, e veio outro, vieram umas 6, 7 pessoas da comunidade.
que provavelmente já vinham sendo trabalhadas, e mais uma vez a manifestação do amor de Deus. Depois alguém chegou para mim e falou assim: Misael, você sabe quem estava do seu lado à direita? Eu falei: não logo à sua direita, o segundo era o cacique. Eu falei: verdade, o cacique veio à frente, recebendo a Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos uma missão, que é levar a mensagem de transformação, que é Jesus. Precisamos sair debaixo da sombra da figueira para enxergar os desafios, para enxergarmos que nós temos uma missão, a missão de proclamar que Jesus Cristo é transformação e vida. Louvado seja o nome de Jesus. Mas em último lugar, além de enxergarmos os desafios, além de enxergarmos que nós temos uma missão, a maior missão, a missão de maior envergadura que nós podemos ter, nós vamos enxergar os milagres, nós vamos enxergar as coisas maiores. Quando Jesus disse para Natanael: eu te vi quando você estava debaixo da figueira, ele ficou impressionado. Jesus disse: você está impressionado porque eu disse para você que eu te vi debaixo da figueira? Você vai ver o céu se abrindo e os anjos do céu descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Natanael viu coisas maiores. Ele viu Jesus expulsar demônios. Natanael viu Jesus curar paralíticos. Ele viu a manifestação e o poder da glória de Deus. Quando nós saímos debaixo da sombra da figueira, nós vamos ver os milagres de Deus, coisas maiores que Deus quer nos proporcionar. Que privilégio, meus irmãos, que privilégio poder participar da obra missionária, participar do que Deus tem feito em todo o mundo. Missões, meus irmãos, eu lembro do pastor saudoso, pastor Carvalho, lá da PIB de Rio Verde, em Goiás. Ele dizia: missões do outro lado da rua, do outro lado do mundo. E missões, muitas vezes, meus irmãos, é do outro lado da mesa, do outro lado do mundo. Começa em nossas casas. Mas sempre que nós saímos debaixo da sombra da figueira, nós vamos ver coisas maiores, nós vamos ver os milagres de Deus. Algum tempo atrás, logo pela manhã eu faço a minha primeira oração, e naquele dia eu orei ao Senhor e falei: Senhor, me dá a oportunidade de falar do Teu amor, pelo menos a uma pessoa. Traga uma pessoa para que eu possa compartilhar do Teu amor. Abençoa esse dia, em nome de Jesus, amém. E aí eu fui para o meu trabalho, o primeiro local que eu trabalho é logo às 7 horas da manhã. E aí fiz aquele atendimento nesse local, depois fui para um outro local, atendi. E aí depois do almoço, era o último atendimento, no centro de saúde, na cidade onde eu moro. E aí fui atendendo as pessoas, atendi a última pessoa, e não apareceu ninguém. Mas aí de repente eu permaneci ali sentado, entendi de Deus que não era aquele momento. Quando de repente a menina da recepção falou assim: Misael, tem uma senhora querendo falar com você, não é consulta, ela queria tirar uma dúvida com você. Você pode atendê-la? Eu falei: sim, pede para ela vir aqui. Aí ela veio, é uma senhora que eu conhecia da cidade. Ela havia perdido seu marido, e ela estava com os papéis na mão, e ela veio tirar algumas dúvidas sobre o seguro de vida. E ela perguntou se eu podia auxiliá-la tirando algumas dúvidas. Eu disse para ela: posso sim, fica à vontade, senta. E ali auxiliei naquilo que foi possível. E aí terminamos a conversa, ela levantou. Quando ela levantou, Deus falou para mim: é ela.
É ela a oportunidade. Você não vai fazer nada? Eu abri a gaveta, peguei um folheto, sempre tem folhetos nas gavetas, e falei assim: olha, eu posso deixar com você um folheto que fala do amor de Deus? Jesus ama você. Meus queridos, ela pegou aquele folheto, abraçou contra o peito e disse: é tudo que eu preciso. Nesse dia, você pode falar um pouquinho de Jesus para mim? Eu falei assim: de Jesus eu tenho todo o tempo do mundo, pode sentar. E ali nós conversamos, falei do amor de Jesus por ela, do seu sacrifício na cruz. E aí falei para ela: eu vou combinar com a Silvana para você ir em casa, tomar um café. E aí marcamos, a Silvana marcou com ela, ela foi. E ali, tomando um café, eu perguntei: você não quer fazer uma oração entregando o seu coração para Jesus? E ela orou, entregando o seu coração para Jesus. Meus irmãos, quando nós saímos debaixo da sombra da figueira, nós vamos enxergar coisas maiores, nós vamos enxergar os milagres de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós precisamos proclamar essa mensagem que Jesus transforma, que Jesus é a solução, que Jesus Cristo é a única esperança. A condição é essa, que nós saiamos debaixo da sombra da figueira. Quando nós saímos, nós vamos ver os desafios, nós vamos ver que nós temos uma missão, e Deus vai nos proporcionar o privilégio de ver milagres, coisas maiores. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe os queridos irmãos. Obrigado, pastor, pelo grande privilégio de falar à sua igreja. Amém. Enquanto o irmão Misael falava, eu me lembrava sobre essa questão da gente estar debaixo da sombra da figueira. Irmão Misael, eu me lembrei da fala do meu pastor da minha infância, pastor Altino Vasconcelos. Ele contou a história de um homem que na sua igreja, não sei que igreja, havia um homem, né, que no final do ano ele virou pastor e disse assim: pastor, esse ano eu não quero fazer nada, esse ano eu não quero trabalhar em nada, eu não quero me envolver com nada, não quero ocupar função alguma, nada. Eu quero, a expressão dele foi essa: eu quero sombra e água fresca. Naquele ano ele morreu. Foi sepultado debaixo de uma árvore, ao lado de um riacho. Aí o pastor disse: ele recebeu o que eu pediu, sombra e água fresca. Você pode fechar seus olhos para a gente orar? Como é que você quer gastar o restante da sua vida? De que maneira você quer gastar o restante dos seus dias? Você pode dizer do fundo do seu coração: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ver os céus abertos. Eu quero ver a Tua glória, a Tua majestade. Eu quero ver aquilo que Tu vais fazer através da minha vida, lá no meu consultório, lá no meu escritório, onde eu estiver. Eu quero ser instrumento do Senhor para abençoar vidas. Lá na minha repartição pública, na minha empresa, nos meus negócios, eu quero ser um missionário. Eu quero ser um servo Teu, Senhor.
à tua disposição. Se você quer dizer do fundo da sua alma, eis-me aqui, Senhor, conte comigo, eu estou à tua disposição para te servir naquilo que tu quiseres. Fique de pé, meu irmão, onde você está, e eu vou pedir ao irmão Misael para orar por nós.